Muitas notícias do Fluminense neste vídeo da Central. Jornalista rubro-negro revoltado com o Fluminense. Vou trazer essa informação para você. Fluminense fez um estrago tão grande em vítimas da Libertadores que os times que o Fluminense eliminou no mata-mata estão fora da Copa Libertadores 2024. Vou trazer essa informação completa. Atualizações gerais sobre o DM do Fluminense. O Fluminense tem alguns jogadores lesionados que foram poupados nos últimos jogos. Vou trazer aqui a atualização sobre essas informações e também Fluminense fechará 2023 com receita recorde. Eu vou trazer aqui os valores para vocês, meus amigos. Muita grana, nunca passou tanta grana pelo Fluminense como em 2023. Então, são essas informações que eu quero trazer para os meus amigos e minhas amigas do canal da Central Fluminense. Beleza? Então, vou soltar a vinheta para contar tudo para vocês. Vem comigo! Seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal, verifique sua inscrição aí na Central. Mais de 53% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Dê essa oportunidade pra gente, todos os dias a gente traz informações do Fluminense num só lugar aqui na Central. Deixe o seu like também, que é muito importante para o nosso crescimento, e ative as notificações para não perder nada. Então vamos começar com as informações? Vamos começar com as notícias. Eu quero compartilhar na tela com vocês essa imagem aí do Germancano fazendo L no Defensores del Chaco. Por quê? Eu quero falar sobre essa informação que é muito relevante. Adversários do Fluminense no mata-mata não estarão na próxima edição da Copa Libertadores. É um fato muito curioso e, assim, que a gente pode comentar aqui. E eu posso iniciar, né? Tem muita gente questionando a forma que o Fluminense ganhou o título e essa notícia pode até fomentar os rivais na hora de comentar. Só que, cara, os times abandonaram os campeonatos, né? O Argentino Júnior, o Boca Juniors argentino, o Olímpia, o Paraguai, a gente vê o próprio Internacional. Cara, o time do Internacional não é um time para estar lá embaixo, onde ele está na tabela. Só que ele largou a mão do brasileiro para jogar Libertadores e acabou sendo eliminado e depois não teve força para se recuperar no brasileiro e conseguir a classificação. Na minha visão, aconteceria a mesma coisa com o Fluminense, caso o Fluminense não vencesse a Libertadores no dia 4. Fluminense aí, a gente vê a situação do Fluminense, a gente depois da final nem perdeu, né? Mas, cara, estaria muito difícil se classificar para Libertadores. O Boca, vamos voltando para a informação aqui, com a vitória do São Lourenço, não tem mais chance de se classificar. O mesmo aconteceu com o Argentino Júnior. O Boca Juniors vai disputar a Copa Sul-Americana. O Olímpia perdeu para o campeão Libertad e também viu suas chances zerarem, assim como o Boca. O time de Assunção disputará a Copa Sul-Americana. O Internacional, eu falei um pouquinho antes, não tem mais chances de G6 no Campeonato Brasileiro e provavelmente jogará também a Copa Sul-Americana. Que fase dessas equipes, que estrago que o Fluminense fez para Boca Juniors, para o Internacional, para o Olímpia e também para o Argentino Júnior. Sorte pra gente, felicidade é da gente, a gente vai disputar o Mundial, foi campeão, vai disputar o Mundial e será cabeça de chave na próxima Libertadores. Vejo vocês na Libertadores 2025, talvez, galera. Então vamos lá, seguindo com as informações aqui, eu quero falar de atualizações do DM, né? O jornalista Vitor Lessa, ele traz essas informações para a gente, né? Notícias importantes, porque a gente tem o Samuel Xavier aí no DM, o Keno, o Felipe Melo também, e tem essa atualização. Sobre o Samuel Xavier, foi definido um tratamento e a expectativa por parte do jogador e do departamento do Fluminense é muito positiva, pois o atleta se dedica muito. Tem uma excelente forma física e certamente vai reagir bem a esse tratamento e vai acelerar
o máximo possível. Ainda é cedo para dizer se vai dar ou não para ele jogar o Mundial, mas a confiança dentro do Fluminense e do jogador é que sim, o Samuel Xavier pode ter condições de jogar esse Mundial, e a gente torce por isso, né, torcedor tricolor? Samuel Xavier é um atleta muito importante hoje para a equipe do Fluminense, o melhor lateral direito do país, o Guga está cumprindo bem a função. Quando a gente precisou do Guga na final do estadual, no jogo do Inter, e na final que ele entra também muito bem, o Guga deu conta do recado. Mas é claro, a gente quer ter força máxima contra contra o City, eu já ia falar contra o City, talvez o City, e também na semifinal contra o Al-Ahly ou o Al-Ittihad. Então, torcendo muito aqui pela recuperação do Samuel Xavier, é um cara que evoluiu bastante dentro do próprio Fluminense e hoje é um dos titulares incontestáveis do clube. Tomara que esse tratamento que o departamento do Fluminense está fazendo surta efeito e ele esteja conosco lá nessa lista do Mundial no dia 18, no dia 22, em campo para nos ajudar a ser campeão mundial, bicampeonato mundial. Sobre também jogador no DM, é o Felipe Melo, né? Recentemente teve sintomas de gripe, né? Acabou saindo também por dores musculares contra o Coritiba. Ainda tem o Marlon, que sentia dores no joelho, passou por um procedimento no último final de semana. Essa situação atual do Felipe não preocupa do jogo contra o Coritiba, mas a situação do Felipe é preocupante porque ele vem sofrendo muito com dores. O Fluminense renovou o contrato com o Felipe Melo por 1 ano. Eu não acredito que o Felipe Melo consiga ter um alto nível de desempenho em 2024. Com 41 anos, com muitas dores, ele está tendo muita dificuldade. As informações de bastidores são essas. O Felipe Melo ele sente muita dor para estar em campo. O Felipe Melo vai estar no Mundial. Essa situação de ter saído com dores musculares contra o Coxa, a chance dele ficar fora por causa disso é mínima do Mundial. Só que o geral do Felipe Melo é o que traz o Vitor Lessa, é o que preocupa. Ele sente muitas dores para jogar futebol. E isso realmente é muito difícil o cara conseguir manter por muito tempo. Não sei, aqui é até uma opinião minha, tá? Não sei se o Felipe Melo vai conseguir cumprir o contrato dele até o final de 2024. Sinceramente, eu acho que vai ficar muito difícil para ele fisicamente competir em alto nível com a camisa do Fluminense. O Marlon, que poderia ser o substituto do Felipe Melo, passou por um procedimento no final de semana no joelho esquerdo, ele estava sentindo dores e a expectativa é que ele esteja em campo contra o Santos. Vamos ver se ele vai treinar normalmente hoje, nessa véspera de jogo, e vai participar de toda a atividade. A expectativa é que, pelo menos, no final de semana ele volte a jogar, né? Enfim, também contra o Palmeiras. Por fim, tem a situação do Keno, né? O Keno, autor de 2 assistências aí na final da Libertadores, sentiu dores na coxa e foi preservado nos últimos jogos. Ele iniciou esse processo de transição, está se recuperando bem. A princípio não preocupa para o Mundial, acho que não tem realmente o tempo, tem muito tempo hábil, já que o Keno já está fora há bastante tempo, alguns jogos aí, algumas semanas sem atuar. Talvez ele fique à disposição contra o Grêmio, última rodada do Brasileiro ali, último jogo, que provavelmente o Fluminense jogará com titulares. Beleza? Então, essas são as informações do DM do Fluminense. Samuel Xavier tem o otimismo, mas é o cara que mais preocupa para o Mundial. O Keno não vai ter problema, o Marlon deve voltar também, o Felipe Melo deve voltar também antes disso, só que tem um problema, né, geral do Felipe Melo. Então, essas são as informações do DM do Fluminense. Então, vamos seguindo aqui com as informações. Ainda tem 2 notícias para trazer para vocês, mas antes eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre conosco aqui. Vou mandar um abraço para o Sérgio de Maceió,
Lana Vitória, de Alto Alegre, Maranhão. Raimundo, de Paraupebas, no Pará. O Pingo, de Campinas, São Paulo. Para o Jorge, aqui do Rio de Janeiro. Para o Adão, de Damianópolis. E para o Raimundo, de Itaém, São Paulo. Um abraço especial para vocês. Quer que a gente mande um abraço em vídeo? Comenta aí da onde que está assistindo a Central Fluminense esse vídeo. Beleza? Então vamos seguindo aqui com as informações, meus amigos. Por quê? Jornalista rubro-negro perdeu a linha em programa falando do Fluminense. Essa aqui é a figurinha carimbada, né? É um dos muitos profissionais da imprensa isentos que trabalhavam aí formando opinião muitos anos atrás em grande mídia. Segundo ele, o Fluminense vai entregar o jogo porque não quer que o Flamengo seja campeão brasileiro. Eu não sei nem se o Fluminense... Acho que até cabe um acordo aí, um processo jurídico para afirmar que o Fluminense vai entregar esse jogo. Aí é a galera do jurídico do Fluminense que com certeza tá vendo aí. Segundo ele, o Fluminense vai entregar porque não quer ver o Flamengo campeão. Abre aspas aqui. Não interessa onde vai ser o jogo, se é gramado sintético, se vai ser uma semana antes da viagem do Mundial. O Fluminense vai entregar o jogo porque não quer que o Flamengo seja campeão brasileiro. Pronto, acabou. Vamos falar o português claro. Aí ficam essas histórias de gramado sintético, ainda faltam 20 dias para o Mundial, cascata. Fluminense vai jogar com reserva porque não quer atrapalhar o Palmeiras e beneficiar o Flamengo. Assim como provavelmente, se o São Paulo estiver na mesma situação, vai botar time reserva e facilitar para o Flamengo, em vez de facilitar para o Palmeiras. Gente, isso sempre foi assim e sempre será. Segundo ele, o que irrita são as mentiras, as desculpas esfarrapadas. Para quê? Para botar nariz de palhaço na gente? Cara, assim, completamente nada a ver o que ele falou, né, do Fluminense vai entregar. O Fluminense não tem culpa que o Flamengo foi incompetente durante o campeonato, não tem responsabilidade nenhuma se o Flamengo vai ganhar ou não. A mesma coisa é para o Botafogo, a mesma coisa é para o Vasco, porque o Fluminense enfrenta amanhã o Santos, o Vasco está na disputa com o Santos. Tiveram muitas rodadas, todo mundo teve 38 rodadas para se resolver. O Fluminense está muito bem resolvido na temporada, venceu o Carioca, venceu a Libertadores, agora está na preparação para o Mundial. O Fluminense não tem obrigação de nada. Por a questão do Fluminense fora, contra o Santos, sempre foi muito difícil o Fluminense vencer na Vila, e contra o Palmeiras, na Allianz Parque, o Fluminense nunca ganhou. Foram 7 derrotas e um empate. O empate foi no ano passado. Então, assim, é jogar pra galera, ele tem muito alcance, gosta disso, né, de jogar pra galera, de aparecer nessas formas, mas o Fluminense, a torcida tricolor, não precisa nem ficar se desgastando. Esse cidadão gosta mesmo de fazer quizumba. Não temos... a gente não tem culpa do Flamengo estar mal resolvido no campeonato. O problema é deles, como diria o Abel, que se foda eles, e o Fluminense segue sua preparação para o Mundial. O Fernando Diniz está muito correto em rodar o grupo, até porque o Fernando Diniz ele precisa fechar a lista do Mundial. Vão ser 23 nomes, já tem 21 ali garantidos, ainda tem dúvida de 2 jogadores para fechar a lista de 23. Então, Fernando Diniz precisa observar esses jogadores. E Renato Maurício Prado, você está em decadência. Você, como eu falei, era um dos jornalistas isentões aí na grande mídia. Hoje vive disso aí na UOL, falando besteira, abobrinha, para ver se repercute, para ver se engaja. Uma pena, né? Ter jornalista com bastante alcance que faz esse trabalho péssimo. Vamos seguindo aqui com as informações, porque eu quero falar da receita recorde do Fluminense. Fluminense nunca viu tanto dinheiro entrando em caixa como em 2003. É a informação do Globoesporte.com. As receitas do Fluminense devem bater pelo menos 450 milhões é o que estima a diretoria do Flu, o que significa cerca de 100 milhões a mais em relação a 2022 e também sobre o que o próprio clube calculou no orçamento aprovado para a temporada de 2023. O número vai aumentar desses 450 milhões pela participação do Fluminense no Mundial, com prêmios que variam entre 10 milhões e 25 milhões, e também com a possível e provável venda de atletas
Nino e André especificamente. Aí vai depender de qual período a venda seria contabilizada, se no exercício de 2023 ou somente em 2024. Em 2022, galera, o Fluminense arrecadou cerca de 340 milhões na ocasião, a oitava maior arrecadação do futebol brasileiro. Caso os patamares anteriores sejam mantidos no topo dessa lista, é possível que o Fluminense se aproxime do top 5 de arrecadação em 2023. E, claro, muito pela participação da Libertadores da América, mas também pelo número de sócios. Hoje, a gente está com 70 mil em dia e por ganhos com bilheteria. Só na Libertadores, o Fluminense ganhou 136 milhões de reais. O Fluminense ainda tem essa expectativa de fechar o brasileiro mais próximo das primeiras posições. Em 2022, foram a 40 milhões pelo terceiro lugar na competição nacional. Hoje, na sétima posição, o Fluminense ficaria com um pouco mais de 30 milhões. O objetivo é subir na tabela para arrecadar mais. Hoje são 6 pontos de diferença para Bragantino e Grêmio. Ao mesmo tempo que aumenta a arrecadação, existe preocupação no fluxo com as dívidas próximas dos 800 milhões. O Fluminense tem débitos com diversos fornecedores do centro de treinamento e também do Maracanã. É notícia ótima de receita de dinheiro entrando, mas tem que ter sabedoria para usar esse dinheiro. E essa gestão mostrou que com esse título da Libertadores, com quanto que gastou para formar esse time tem esse conhecimento. Agora, a gente precisa também reinvestir para a gente continuar ganhando premiações altas, ganhando títulos, para a gente também conseguir pagar os débitos que a gente possui aí. O Fluminense, como eu acabei de informar, está com as dívidas aí na casa dos 800 milhões de reais. Então, meus amigos, essas eram as informações que eu queria trazer. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Muito grana entrando no Fluminense aí, pode aumentar esse número ainda. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Obrigado por estar comigo até o final. Até a próxima. Valeu!